Fala aí, macumbeiro, fala aí, macumbeira, tudo bem com vocês? Hoje a gente veio aqui mais uma vez para falar de muita macumba. Eu vim com o Matuca e com a Juliane para a gente falar de um tema um pouco diferente que também está presente dentro da Umbanda, que é a maquiagem artística. Antes de tudo, eu vou pedir para vocês curtirem, compartilharem, se inscreverem nesse canal. A gente sempre tenta trazer conteúdos novos e diferentes. Inclusive, se vocês tiverem sugestão, comentem aqui pra gente de pessoas que a gente pode trazer e de assuntos que a gente pode tratar aqui dessa nossa forma única de falar. Bom, vou começar antes de tudo já perguntando para Juliane. Ju, quem é você em essência? Bom, eu sou a Juliane, tenho 31 anos, sou maquiadora profissional e decidi uma pessoa muito alegre, uma pessoa que gosta de compartilhar o conhecimento e de trazer sempre novidades tanto para maquiagem artística, que é o que eu faço dentro da nossa religião, quanto para maquiagem social e para a busca de autoestima feminina. Então a gente sempre tenta buscar o melhor em todos os lados, tanto no fora da Umbanda e dentro da Umbanda. Eu tento sempre trazer algo inovador, que era o meu projeto desde o início, né? Então, sou uma pessoa alegre e apaixonada pela nossa religião. Essa é a Juliane. Muito legal, Ju. E você pode contar um pouco pra gente como você iniciou na Umbanda? Como foi esse começo? Meu início da Umbanda, eu morava no interior de São Paulo, né? Então, quando eu entrei na Umbanda, na verdade, foi por um chamado, né? Não tinha nem um pouco de conhecimento do que era a religião e sempre, como eu fui criada dentro de igreja evangélica, a gente sempre tinha aquele preconceito, né? Que Umbanda ou tudo que era ligado a Umbanda era coisa do diabo. E eu acabei me afastando da religião evangélica, que é a minha criação, que foi com a minha mãe. E eu acho que fazia uns 5, 6 anos que eu não frequentava mais nada. E um dia eu vi um vulto dentro da minha casa. E eu fiquei em silêncio, né? É meio louca a minha história. Eu vi um vulto dentro da minha casa e eu não contei pra ninguém. Só que nesse dia que eu vi esse vulto, eu olhei e eu não me assustei. Eu já tive algumas visões bem quando eu era bem criança, né? E aí eu fiquei quieta. Passou 2 semanas, eu não estava me contendo, eu tive que falar com a minha mãe. Mãe, eu vi um vulto dentro de casa e tal, mas eu não senti medo desse vulto. Foi o primeiro vulto na vida que eu não senti medo. E na verdade não foi um vulto, eu vi uma entidade dentro da casa da minha mãe e depois de muito tempo a gente acaba entendendo o que era, né? E aí minha mãe virou pra mim e falou assim, você precisa buscar Deus. Eu falei, tá, preciso buscar Deus. A igreja evangélica já não me agradava mais, eu não cabia mais naquele lugar. Fui tentar procurar o kardecismo aí. No kardecismo, eu não gostava, porque era até chato isso, mas eu ia no kardecismo, só queria tomar o passe, porque durante a palestra toda, eu dormia. Então eu falava assim, esse lugar também não faz sentido para mim. Eu era É um assim lugar também, né, muito Ju? É um lugar muito legal, que tem uma energia muito boa, só que eu só ia ali para tomar o passe, porque eu não queria ficar assistindo a palestra. E aí uma amiga falou, olha, eu vou em um terreiro. Você quer ir comigo? Eu falei, Deus me livre, eu vou no terreiro. Onde se viu? Ela, Eu na não, é macumba? bom. Eu na Fora? macumba? Jamais. E aí ela pegou e falou, vamos comigo e tal. Era um terreiro muito pequeno mesmo, que era só o pai de santo mesmo que atendia. E a primeira coisa que eu cheguei lá dentro do terreiro foi chorar, porque eu não sabia o que eu estava vendo na minha frente, eu nunca tinha tido essa experiência. E aí eu comecei a conversar com a entidade pegou e falou assim, me explicou o que era a Umbanda, né? Falou que ali naquele lugar só falava de amor, de paz, falava de Deus, que não fazia mal para ninguém, que não amarrava ninguém, que não prejudicava a vida de ninguém, que eles estavam ali somente para fazer o bem ao próximo. E aí isso foi me acalmando, mas eu não deixava de chorar, porque eu chorava igual criança mesmo, desesperada. Legal. E aí eu comentei o que tinha acontecido ali naquele... por que eu tava no terreiro, né? Eu falei que eu tinha visto um vulto e ele começou simplesmente, a entidade, a descrever qual era o vulto que eu tinha visto. Aí eu entrei em choque 2 vezes. Falei, como assim? Você tava lá comigo? Era você, mano?
E aí ele simplesmente falou que não era para eu ficar com medo, porque era o guia-chefe daquela casa que tinha ido me buscar, que era um caboclo. E isso me acalmou um pouco. Eu falei, não, então tá bom. Comecei a frequentar ali, não deu 3 meses, eu decidi sair do interior e vim morar em São Paulo. Quando eu vim morar em São Paulo em 2013, então eu tô na Umbanda já, conheço a Umbanda na verdade, né? Estar na Umbanda mesmo, trabalhando é menos tempo. 2013 vim para São Paulo, tentar uma vida completamente diferente, que não era da maquiagem. Eu trabalhava no mundo corporativo, eu era auditora contábil. Então eu vim para cá para tentar algo novo na minha vida. Cheguei aqui em 2013 e de 2013 até 2016 eu não tinha religião nenhuma. Eu acreditava sempre na parte espiritual, mas nunca frequentei nenhum lugar. Em 2016 eu tive uns problemas aí que a gente sofre na vida. E aí eu fui para me sentir a 7 palmos embaixo da terra. Aí a gente ou procura a Umbanda, pelo amor ou pela dor, né? Então, dessa vez foi pela dor. Porque eu tava, tipo, num momento da minha vida muito difícil e não sabia como reagir com toda essa situação. E é uma coisa tão assim que, para chegar no terreiro que eu frequento hoje, eu tava nesse momento tão difícil da minha vida, eu simplesmente peguei o carro 3 vezes para ir no terreiro e não ia no terreiro. Peguei, tipo, voltava pro meio do caminho, até um dia que eu falei, não, hoje eu vou. Cheguei no terreiro, na porta do terreiro era 5h30 da tarde, o terreiro abria 8 horas da noite. Fui lá, levei uma chapuletada da baiana, mas eu acho que eu precisava disso. Então, desde 2016 eu comecei a entender um pouco mais sobre a religião e fez muito bem para mim, porque me tirou de um fundo do poço, né? Foi para mim uma vivência muito boa. De 2016 até 2018 eu só frequentava assistência. Em 2018 eu decidi começar a fazer o desenvolvimento. Por quê? Dentro do terreiro sempre falavam, você precisa vestir o branco, você vestiu o branco. Só que desde quando eu entrei para a religião, eu falava que eu faria qualquer coisa. Limparia o que fosse preciso, menos incorporar. Incorporar eu não queria. Não. Pode fazer qualquer coisa. Quer que eu fico aqui na porta? Eu fico na porta. Quer que eu fico arrumando as cadeiras? Fico arrumando as cadeiras, mas eu não queria incorporar. De jeito nenhum. Aí a gente descobre que é a coisa mais maravilhosa do mundo, né? Entrei para a corrente, que foi uma experiência também muito boa. E em 2017, mais ou menos, eu já estava dentro do terreiro, eu comecei a pensar em fazer a transição de carreira. Sair do mundo corporativo e entrar na maquiagem, que eu comecei a fazer cursos. E aí que entra todo o projeto do Mojubá, dentro, ligando Umbanda e maquiagem. E aí, em 2018, eu decidi, quando eu entrei já para a corrente, eu decidi que eu me desligaria do mundo corporativo e ia focar somente na maquiagem. E eu queria fazer, em 2018 já, eu queria fazer alguma coisa ligada à maquiagem e religião. Mas eu nunca, tinha uma ideia do que faria, né? Porque eu me inspirava muito nessa galera que se transforma em artista. Começa a se maquiar e vai fazendo as suas transformações. Eu falei, por que eu não posso fazer isso ligado à religião? Me transformar. A princípio era esse. Transformar, eu consigo me caracterizar em um Exu, uma Padilha. Essa era a ideia. E eu tinha pensado em orixá. E conversando com algumas pessoas, as pessoas falavam assim, mas orixá usa lá os aparatos e tal. Não vai aparecer o rosto. Falei, tá bom. Peguei o meu pensamento e coloquei ele na caixinha. Passou, quase um ano dessa ideia. Já em 2019, eu fui fazer uma maquiagem para carnaval, que eu queria divulgar as maquiagens de carnaval. E acabei fazendo uma maquiagem em uma amiga, que é a filha de Severino Sena, a Maísa Sena. Fiz uma sereia, porque sereia é muito ela. Quando eu fiz a sereia, todo mundo começou... É uma Iemanjá. Mas, no fundo, não era uma Iemanjá. Era uma sereia que as pessoas, dentro da religião, acabou assimilando.
Nisso, uma outra amiga falou assim, quero fazer uma Índia. Eu falei, então vamos fazer uma Índia. E não existia ainda o Projeto Mojubá, que é uma outra amiga nossa de dentro da religião, que é a Maiara, que é fotógrafa do Sandro Luiz. Fui lá, fiz a maquiagem e sempre na minha cabeça que eu queria fazer algo ligado à religião. E numa conversa com o esposo da Maiara, no dia que eu estava fazendo a maquiagem, ele falou, por que você não faz algo ligado à religião? Eu acho que não teria um nicho que eu conseguiria entrar como trabalho e tal, porque hoje a maquiagem é minha fonte de renda, é o meu trabalho. Então, todos os meus estudos é para o meu trabalho. E aí, eu peguei e falei, vou pensar sobre isso, né? Voltei para minha casa ali, pensando como é que eu poderia agregar Umbanda com a maquiagem, porque são duas coisas que eu amo muito, que é a religião, que me faz bem, que me mantém em pé, e a maquiagem, que é algo que eu gosto de viver. Numa gira de Preto Velho, que eu falo que ele sempre vai ser lembrado por isso, que ele foi o meu, posso dizer, um padrinho. Eu fui conversar com uma entidade que é o Pai Justino. Ela sempre é a entidade que sempre a gente, quando precisa de algo, a gente vai lá e Pai Justino, o que a gente, ou os outros guias desse médium. Pai Justino, comecei a explicar para ele, Pai Justino, eu quero fazer um projeto ligado à religião, quero mostrar para o mundo. Essa foi a fala. Eu quero mostrar para o mundo uma forma diferente das pessoas verem a Umbanda. Porque quem é umbandista entende. Mas quem não é umbandista, quem é de fora, não consegue entender o que é um Exu, não consegue entender o que é um orixá. Para eles, para uma pessoa que não tem um conhecimento, é tudo coisa do capeta. Então eu queria mostrar o lado bonito da religião. Porque, a gente só faz o bem pro próximo. A gente só fala de amor, a gente não julga ninguém. E aí, por que as pessoas vão sempre ter essa visão? E aí eu estava começando a explicar para o Pai Justino o que era. E o Pai Justino, ele falava assim, mas você consegue mudar o cavalo, que o cavalo é branco, você consegue deixar o cavalo igual o velho aqui, o preto, velho, com a pele envelhecida? Eu falei, sim, mas como que você faz esse negócio? Eu falei, a gente faz com maquiagem, comecei a explicar tudo para ele. E aí ele falou assim, tá, fia, eu nunca dei como é que eu vou explicar agora? Eu nunca dei um chamado nunca falei, você precisa fazer isso. Mas tô te dando isso, você precisa fazer isso. As pessoas vão conhecer o seu trabalho. Só que ele me falou uma coisa que isso sempre ficou marcado. E aí que aconteceu de lançar algumas coisas do Mojubá. Falou, você pode mostrar o quão bonito é a religião, né? Nas palavras dele, né? Tô falando com as minhas. Você pode mostrar o quanto é bonito a religião, porém, em determinado momento, você precisa cobrar sobre esse trabalho, porque é um trabalho. E ele sempre me falou uma coisa, aprenda com quem saiba mais e ensina quem sabe menos. E isso sempre ficou na minha cabeça, eu sempre me abri para conhecimento. Então, quando ele falou isso para mim, foi um alívio, que eu já queria. Eu falei, então eu vou começar o Mojubá. Foi aí que eu fiz comecei o Mojubá, a gente fez a primeira produção, que foi um boiadeiro, com pouca técnica, porque eu tinha poucos cursos. Foi o Fábio. Foi o Fábio. O Fábio também foi uma pessoa que me ajudou muito no começo, que me ajuda até hoje. Então, quando às vezes eu tenho algumas dúvidas, porque mesmo a gente estudando, eu não sou uma pessoa que está há tanto tempo na Umbanda, né? Uhum. Vamos colocar aí 8 anos, 5 anos que eu estou na Umbanda. Mesmo lendo muito, a gente não sabe tanto quanto uma pessoa que já tem uma vivência, né? Então, o que eu posso pegar de conhecimento de algumas pessoas que possam me ajudar, eu pelo menos sou muito grata. Então, eu comecei pelo primeiro projeto, que foi o boiadeiro. E aí, daí pra frente, foram vários. Agora, com a pandemia, eu decidi dar uma segurada, porque assim, é o meu trabalho. Só que, ao mesmo tempo, a gente fica com aquele receio, né? Principalmente,
Às vezes, quando vai divulgar alguma coisa, a pessoa vem, um monte de gente fala, mas tem necessidade disso? Tem necessidade? É o meu trabalho. Se eu não faço nenhum trabalho, eu não consigo sobreviver. Exato. Então, eu dei uma segurada um pouco na divulgação mesmo, por conta da pandemia. Mas esperamos aí que logo vai dar uma amenizada e a gente consiga voltar aí com toda a força. E você fez com várias torcendo pessoas que a pra- gente conhece, né? Você fez. É? Acho que das pessoas que você fez aqui, eu conheço quase todo mundo. O Dani, É. o Dani do Model O Curso, Dani, o Ale, o o Dani, David, sim, o todos Fábio, eles. Ufa, cara, o PH, tipo, todo mundo. A gente galera. começou ali. O Fábio, porque o Fábio toca no nosso terreiro. Então, o Fábio, o Vinícius, que é irmão do Fábio, a Simone, pessoas mais próximas, assim, a gente conseguiu mais fácil para fazer. Uhum. Para isso, a gente fez o Dani, o Alexandre, todos esses. Ficou muito louco. Bastante, um pouquinho, né? A gente queria ter feito muito mais, mas 2020 aí atrapalhou os nossos planos. Inclusive, em 2019 eu tinha voltado um pouco para o mundo corporativo, para dar uma balanceada. E no final de 2019 eu voltei só para fazer a religião e maquiagem, mas 2020 veio aí com toda a força, né? Veio todo estragando. Veio estragando Nossa. Estragando tudo, tudo, né? Bagunçou tudo. A gente espera que vai melhorar logo, mas é difícil. Quando a gente olha pro cenário total, tem esperança ainda. Cara, mas ó, eu vou Olha, falar. Uma vez eu mostrei, cheguei a mostrar pra minha mãe essa foto sua, que você tá com eu não sei se vai dar pra ver. Essa sua foto aqui. Essa produção é incrível, Nossa, essa é incrível, linda fantástica. demais. Essa que Tá gente, de se eu parabéns. contar essa produção, vocês não vão o acreditar. tridente aqui. Tridente, não, o símbolo na testa. Aí tem uma coisa assim, eu sempre tive muito medo de bruxa. Porém, eu sempre amei muito tudo que era de bruxa. Mas aquele receio, né? E essa maquiagem não foi específica para fazer mojubá. Mas quando eu comecei a ver as fotos depois que eu terminei, quando eu comecei a fazer essa maquiagem, era uma maquiagem completamente diferente. A hora que eu olhei pro espelho, eu falei, poxa. Ficou muito foda. Aí eu fui tirar as fotos, porque quando eu faço maquiagem em mim, geralmente eu tiro as fotos sozinha. Aí eu comecei a olhar essas fotos e falei assim, mas tá uma pombagira. Tá uma pombagira com uma mistura de bruxa. Vai pro mojubá. E acabou indo pro mojubá. Não foi intuito, eu vou fazer pro mojubá. Eu quero fazer uma outra bruxa que já tá aí na mente, mas foi bem todos os diferente. trabalhos, ficou linda. O Ale de Sultão ficou muito foda. O Dani também, com aquela cara de malvado que ele ficou ali. Cara, ficou muito bom. O David de Zé Pilintra, tipo, os trabalhos muito foda. Foi muito foda. E eu falei pra gente. Pode falar. O Dani, o tanquinho do Dani é feito, viu? É maquiagem. Não me xinga, Dani, mas é verdade. A gente faz ali Muito umas bom. maquiagenzinhas. Cara, engraçado, assim, tipo, não é engraçado, né? Mas o bacana é que você fez com pessoas muito gente boa, cara. São pessoas fantásticas, assim, o Dani. Conheço o Dani foi o Dani que me ajudou, na verdade foi o Dani que lançou o meu livro, né, com eles. Eu mandei o curso e que aprovou. O Ale, tipo, muito amigo meu, assim, bem parceiro, o David. Então, tipo, aí eu fui ver essas fotos e falei, caralho, que foda, tipo, esse cara é muito, muito bom, cara. E eu já conversei com a Ju sobre isso. Eu sei a dificuldade que é fazer uma maquiagem, porque eu fiz curso de maquiador, né, quando eu trabalhava no Boticário, porque eu precisava entender do negócio. E aí eu fui lá e fiz o curso na Catarina Rio, o curso profissionalizante. Até o passaporte para comprar as coisas mais baratas eu tinha lá na prova. E aí, cara, é muito difícil. E eu conheço uma galera, assim, que faz maquiagem artística, cara, é muito foda. Tem que ter talento. É muito foda, porque você olha pra uma pessoa aqui e vai falar, mano, você vai virar isso, e a pessoa realmente vira isso, né? É muito foda. Sim. Quando você conhece a dificuldade que é você dar mais valor ainda pro trabalho, cara, é muito foda. E quando eu vou fazer essas produções do Mojubá, eu gosto sempre do quê? Que a pessoa me conta a história daquela entidade. Então, quando a gente, às vezes, algumas pessoas acabam vendo ali o trabalho final, que é só a fotografia, ela não sabe
o por trás daquilo. Então, tem uma conexão, não existe incorporação, não tem incorporação em nenhum dos trabalhos. É um trabalho somente que você sente a energia. Você sente ali a energia fortíssima do guia, mas não tem incorporação. Então, eu gosto sempre de entender a vivência, se a pessoa já viu a entidade, se a pessoa sente. Como é que você sente? Você sabe a história da entidade? Onde ela viveu? Quantos anos ela tem mais ou menos? Tem cicatriz? Tonalidade de pele? Como é que é o olhar? Então a gente tenta ali pegar sempre os detalhes e trazer para o lado da maquiagem. Tanto é que tem uma experiência bem legal, que foi o Exu Morcego. Foi a Mari que fez o Exu Morcego. Ela é até do terreiro do David. E aí ela me mandou uma mensagem falando que queria fazer o Exu dela. E eu tava em uma viagem a trabalho. Eu falei, como é que eu vou fazer um Exu Morcego? Como é que eu vou fazer uma maquiagem de morcego? Porque eu falei, e agora, Deus? Deus também, né? Mas e agora, né, Exu? Me ajuda, me dá uma luz. Eu falei pra ela, olha, eu vou pensar aqui como é que a gente vai trabalhar nesse sentido. E depois, quando eu tiver uma resposta aí da espiritualidade, eu te passo e você vê se você concorda. E aí eu fiquei dias, e nas minhas rezas, nas minhas orações, eu falava, me ajuda, Exu. Porque a gente não consegue, eu não tenho o dom de enxergar. Eu tenho o dom de entender e tentar expressar em forma de maquiagem. E aí eu tive a intuição e falei pra ela, vamos fazer desse jeito? Ela falou, tudo bem. E quando a gente fez, ficou muito... Foi uma assim. Ficou muito Sim. bom. Ju, nessa sua trajetória, tem alguma coisa que te marcou demais, assim, que você fala, cara, isso nunca mais vou esquecer na minha vida, foi um marco, assim, dentro da Umbanda, da maquiagem, dessas duas coisas correlacionadas? Eu acho que dentro da maquiagem com a Umbanda, eu não consigo falar um fato. Para mim, todas as produções, elas marcam demais e é uma emoção muito grande. Existem as que aceleram um pouco mais o coração, todas elas aceleram o meu coração. Eu sou apaixonada, eu gosto de pegar assim no Instagram, ficar lá vendo todas, olhando, reolhando, porque para mim todas são especiais. Mas existem algumas que, foi um pouco chocante para mim. Por exemplo, o Marinheiro. O Marinheiro foi chocante para mim, tanto de questão de transformação, como de depois, no terreiro, o Marinheiro falou que ele não era... só era um pouquinho mais gordo, mas era muito parecido. É um pouquinho mais gordo do que o cavalo. Mas para mim foi algo que me tocou muito. O Exu do Lodo, também, que foi uma produção que foi tão... Eu falo que a espiritualidade, ela sempre gira e ela faz da forma que ela quer, não do jeito que a gente quer. E a gente estava pensando em fazer de uma forma e saiu completamente diferente. E chegou na hora, aconteceu várias coisas de ele se apresentar no meio do evento e foi uma coisa muito louca. Muito legal de ver como você fala da maquiagem. Eu tô aqui, curtindo o jeito que você fala com tanto amor, tanta felicidade, que eu fico, gente, que da hora. Queria que quando alguma coisa na minha vida. É que quando a gente fala sobre algo, é aquilo que eu falei. Umbanda e religião, pra mim, Umbanda e maquiagem, pra mim, são duas coisas que me fascinam. Quando eu decidi trabalhar com maquiagem, eu decidi por uma simples pergunta. Uma pessoa virou pra mim e falou assim, se você não precisasse de dinheiro para sobreviver, se a vida não fosse movida a dinheiro, você precisa fazer algo para se manter vivo, para respirar. O que você faria na sua vida? Eu estava no mundo corporativo, sempre gostei de maquiagem, mas nunca pensei em maquiagem como profissão. Eu faria maquiagem. Aí a pessoa falou assim, então, isso é o que você ama. Quando você não pensa em absolutamente nada em retorno financeiro que você possa fazer, é o que você ama. E assim, tanto na maquiagem artística dentro do Mojubá, quanto em qualquer maquiagem que eu faça,
maquiagem artística fora da religião, a maquiagem para um casamento. A pessoa, ela se olhar e ela falar assim, poxa, sou eu. Eu não faço nada que mude a pessoa, que ela se transforme em outra pessoa. Eu sempre quero que a pessoa consiga enxergar que dentro dela existe algo muito lindo, que pode ser realçado com batom. Você não precisa fazer uma maquiagem com afinar o rosto, um olhão. Não, a pessoa ela tem que saber que existe algo dentro dela que às vezes ela não consegue passar. Então, falar sobre maquiagem, falar sobre religião, pra mim, é o que me encanta de verdade. De verdade, de verdade, de verdade. Autoestima, né, Ju? Sim, aumenta sim. muito a autoestima. Né? Quando eu trabalhei no Boticário, eu trabalhei 4 anos lá. E eram treinamentos toda semana. Então, era uma semana inteira de treinamento que as meninas tinham lá. E eram 70 pessoas por semana, assim. Era alucinante a quantidade de mulheres que tinham no espaço. E, cara, é muito legal quando no final do dia elas conseguem realizar tipo, uma maquiagem que ela queria aprender a fazer, e, enfim. E o quanto você vê que o sorriso da pessoa muda quando ela se olha no espelho e ela se sente bem com o que ela tá vendo, né? Então, deve ser, né, para você uma satisfação imensa de conseguir dar para a pessoa aquilo que ela esperava dela mesma. Que às vezes, e aí eu posso estar falando besteira, por favor, me corrija, mas tem pessoas que têm autoestima tão baixa pelo que cerca ela, que neste momento que você faz a maquiagem para ela, é um momento tão, tão único, né? Que ela guarda aquilo para sempre, né? Sim. São momentos, né? Momentos que a pessoa... eu não quero que a pessoa seja passageira aquilo. Que a pessoa sinta, pô, eu sou assim. E eu faço isso comigo. Então, às vezes, quando eu tô mais para baixo, a gente vai lá, passa um batom. Ah, mas o batom muda. Muda. O batom muda. Muda sim. E Isso que você fala, Ju, é muito legal, porque eu sei que é uma coisa que muitas pessoas consideram banal, mas no BBB foi trazida essa questão, né, do quanto a maquiagem influencia a vida das pessoas. E assim, às vezes a gente vê só como uma questão de autoestima e tudo mais, mas se você pensar na história da maquiagem, pessoas trans que, cara, ao se ver maquiada, se reconhece como aquilo que ela é muito louco. A maquiagem, ela tem uma importância para a mulher, para as mulheres trans, para pessoas que às vezes sofreram algum acidente e usam da maquiagem para se reconhecer de novo no espelho, olhar e falar, poxa, eu ainda tô aqui, sabe? Eu acho muito legal essa beleza toda em volta da maquiagem, e ver a importância, o amor que você tem pela maquiagem só confirma ainda mais essas questões de tipo, o quanto a maquiagem é importante para as pessoas. Sim, e eu já fui criticada, viu? Hoje é uma das minhas melhores amigas, mas a gente trabalhou uma vez juntas. Ela disse o seguinte pra mim, eu não queria que você... Ela falou desse jeito, isso me marcou de um jeito. Ela falou, eu não queria que você fosse só a menina da maquiagem, que falassem só de maquiagem. Eu fiquei olhando pra ela, sabe quando você fica sem reação? E foi uma das pessoas que hoje ela me agradece, ela me manda mensagem, ela é amiga de frequentar a minha casa depois de muito tempo que eu saí do mundo corporativo. E ela fala, você realmente não é só aquela menininha que fala... Aquela menininha, primeiro que eu sou menininha, mas tudo bem. Não é só aquela pessoa que fala só de maquiagem. Então, assim, maquiagem não é algo fútil, porque as pessoas... Tem muita gente que acha como algo fútil. Mas ela levanta pessoas com baixa autoestima, ela faz com que a pessoa se reconheça e ela pode fazer algo que leva aí uma lembrança, ela se sentir como a sua entidade, né? Então, eu sou suspeita a falar. Sim, e é exatamente isso, né? É trazer à tona uma questão que talvez a pessoa não tenha contato no dia a dia, às vezes uma pessoa que não vê tanto, que não tem essa questão da visão, e ver, de alguma forma ali, a entidade dela presente. Isso é muito lindo. E, Ju, alguma das suas produções causou polêmica? Alguém reclamou de alguma coisa que você fez? Me conta um pouquinho disso. Já. O Mojubá não tem muito tempo, né? Ele tem 2 anos. E acho que, se eu não me engano, foram feitas 30, 40 produções. Eu não lembro de cabeça. Menos que isso. E aí, o que aconteceu de uma polêmica que eu sempre falo.
O Mojubá, a tradução de Mojubá é os meus respeitos, né? Então, todas as pessoas são bem-vindas. Eu falo que eu faço maquiagem em espiritualidade. Então, se vem uma pessoa da Umbanda, do Candomblé, da Quimbanda, se vem uma pessoa católica que quer fazer um santo, eu vou tentar produzir um santo. Então, todas as pessoas são bem-vindas. Se é um homem que quer fazer uma pombagira, vai ser feito uma pombagira. Se é uma mulher que quer fazer um Exu, vai ser feito. Se é uma mulher que quer fazer um Oxóssi, vai ser feito. Por quê? Não tô falando, não tô julgando e não tô querendo impor algo para alguém. Eu tô querendo trazer que todas as pessoas podem representar a sua entidade. Ela pode representar o seu orixá. Então, teve uma polêmica que eu não fui discutir porque a pessoa, ela tem a razão dela, não é nem que tem a razão dela. O que aconteceu? A gente fez uma Iemanjá branca. Por quê? A cliente procurou a gente e falou, eu quero representar a Iemanjá. Eu vou fazer uma Iemanjá. Com a ancestralidade, a gente entende que o orixá é negro. Mas, dentro da Umbanda, a gente tem Iemanjá que é branca. E aí uma pessoa veio criticar falando que a gente estava querendo embranquecer a cultura negra. E de forma alguma. Ai, que preguiça. De forma alguma. Eu estou simplesmente postando um trabalho que a pessoa quis representar a entidade dela. Eu sei qual é a ancestralidade. Eu entendo. Eu tenho um livro aqui, que tá até aqui, que é do Pierre Verger, que eu adoro ler ele. Não só com isso. Mas a gente sabe quais são as ancestralidades. Então eu não quero embranquecer nada. O Oxóssi que tem lá não é negro. Mas o Oxóssi quis representar o pai dele. Então todas as pessoas são bem-vindas. Esse é o intuito de fazer o Mojubá. Não estou escolhendo, porque se fosse escolher, eu escolheria somente modelo. E não é isso. Tem algumas produções que a gente acabou convidando algumas pessoas? Tem. Mas a pessoa, quando ela está procurando para fazer um trabalho, eu não vou falar simplesmente, não vou fazer porque você é branco ou porque você é negro. Não faz sentido, eu não estou sendo ética. Não vou te fazer de Iemanjá porque você é branca. É a Ju Gouveia, né? Que fez a Iemanjá. Isso, é a Ju Gouveia. Tipo, ai, gente, que preguiça disso. Desculpa, você não pode falar, mas eu posso. Ai, gente, para de ser chato, sério. Não, isso acaba... E tem a questão, vamos supor que a Ju foi lá, pediu pra você fazer Iemanjá e você quer representar Iemanjá preta. Você vai fazer blackface? Não existe isso, gente. É uma representação artística de uma entidade, não tem nada a ver, assim, sabe? É tipo a liberdade poética, digamos assim. Gente, você tá representando, você não tá fazendo ali a imagem idêntica a Iemanjá, não é isso. Não. Então, algumas pessoas acabam não entendendo. E tudo bem a pessoa não entender, tudo bem a pessoa criticar. O meu Instagram é uma conta aberta, então qualquer pessoa pode ir lá. Só que assim, eu respeito todo mundo. Então, eu espero também um respeito. Então, a pessoa foi lá, comentou, eu respondi uma vez. Não vou entrar em briga, até porque esse não é o meu intuito. Entrar em briga para falar o que é certo e o que é errado. Até porque eu tenho visões diferentes de algumas coisas. Então, o que eu aprendi, o que serve para mim, eu coloco para dentro. O que não serve, a gente deixa de lado. É isso aí. Ai, que preguiça, gente. Porque não tem como. Se eu trabalho com a espiritualidade, se eu vou atender um cliente que é de Umbanda, que é de Candomblé, eu vou estar falando que é certo, não é certo? Então, não faz sentido. Exatamente. Ai, gente, preguiça. Se a gente for pensar, até o Matuca já trouxe essa questão aqui, a representação da Iemanjá, a gente não tem como separar a Umbanda da Iemanjá branca, porque é uma representação que ganhou muita força e que trouxe um reconhecimento muito grande para a Umbanda. Isso é um ponto. O outro é que, como a gente já falou aqui, cara, é uma liberdade, assim, a gente pode, dentro da arte, lógico que a gente tem limites, mas dentro da arte a gente pode tratar de diversas formas, isso não é um desrespeito de forma alguma. É arte, né? A arte representa... Assim, cara, ainda mais o trabalho que você faz, que é lindo, que, sabe, traz uma história por trás, traz esse reconhecimento da pessoa, de se sentir confortável, de ver ali a entidade dela, de ver ali o pai,
dela ou a mãe dela ali representado, poxa, que mal tem isso, sabe? Isso me faz refletir muito. Eu prefiro não E eu, falar. e eu tenho muito cuidado, na verdade eu sou muito chata em questão do Omojubá. Então, no meu perfil pessoal, eu sempre posto várias coisas, mas no Omojubá eu tenho sempre um cuidado a mais. Então, tem gente que fala assim, Ju, mas por que você não faz mais conteúdo? Por que você não fala um pouco? Não tô aqui para falar sobre religião. Se alguém me perguntar, eu sou super aberta para falar do que eu sei. Mas expor conteúdo, não, porque você fazer conteúdo falando sobre o que você acha, que é o que você acha, o outro pode achar uma coisa diferente. Você acaba abrindo um pouco para brigas. E não é isso. Eu quero somente representar e quero que todo mundo seja bem-vindo. Só isso. É isso. A beleza artística do que você tá fazendo, né? Que exatamente Sim. foi isso que você veio trazer, né? A beleza da Umbanda de uma forma diferente. Eu ainda vou fazer a Quando meia-noite. você coloca discussão e outras questões em cima, você corta isso. Aí, viu? Vou fazer isso meia-noite com a Ju ainda. Vai ficar top. Meia-noite. Mas como meia-noite não mostra o rosto? Ah, mas aí ela se vira. A gente vai fazer maquiagem. Ah, é isso. Porque assim, Ju, todo mundo aqui, eu tenho clarevidência, né? E todos os clarevidentes que param na frente do seu meia-noite nunca viram o rosto dele. Ah, é? É meio que obscuro, assim, tipo, ninguém sabe qual é a lata dele, entendeu? É isso que ela falou. Mas vamos conversar com ele, que ele vai dizer pra gente como que é. Ali. Eu tô pra fazer um Exu e a gente tá esperando, né? Acabar a pandemia. A gente comentou, dá pra fazer? Aí é só com ele, que eu não mando. E aí a gente tá aguardando a resposta dele, se pode ou não. O Rafa, o Rafa quer fazer ele dizer pretinho. Aí eu mandei o Rafa falar com a Ju. Ia ficar legal. É porque eu achei que ele ia fazer o tiriri. O Rafa tem cara de malandro. É verdade. Não tem como negar. Meu cunhado, que é também pai pequeno da casa. Ju, você falou que estava dando aula agora há pouco. Você tem algum curso? Você quer falar o arroba do seu Instagram para o pessoal seguir, para o pessoal ir lá curtir seu conteúdo, que é um conteúdo super legal, como a gente falou, uma arte muito diferente e muito legal. Fala pra gente um pouco sobre os seus projetos. Então, eu dou curso de automaquiagem para quem quer aprender aí a aumentar a autoestima, né? A se maquiar, a se sentir bem consigo mesmo, que eu acho que é o mais importante. A gente tem que se sentir bem conosco, depois para pensar nos outros, né? Depois de pensar 10 vezes na gente. E aí eu dou cursos de automaquiagem, tanto presencial quanto online. Agora com a pandemia é só individual. E o arroba do Mojubá é @Mojubá Maquiagem. Lá a gente fala muito... Fala não, a gente mostra a nossa arte aí com as entidades, com os orixás, e todo mundo está mega bem-vindos. Muito bom. Sim, vale muito a pena, é um conteúdo super legal, super lindo, umas artes incríveis. Não sei se o Matuca quer perguntar mais alguma coisa. Eu quero te agradecer muito, Ju, por você ter vindo falar com a gente. Achei muito legal te conhecer, falar sobre seu conteúdo, ver essa paixão que você tem por maquiagem. Isso é incrível, de verdade, assim. Eu tô apaixonada pela sua paixão por maquiagem, eu tô aqui extasiada. Mas é isso, muito obrigada. Quero agradecer também todo mundo que veio aqui escutar você, escutar a gente. Mais uma vez, essa oportunidade da gente falar de conteúdos diferentes de dentro da Umbanda e da Macumba como um todo, né? A gente tá aqui para falar de macumbeiro e não só da Umbanda em si. Mas é isso, muito obrigada. Matuca, te passo a palavra. Eu só quero agradecer a Ju, faz tempo que a gente tá tentando conversar com ela. E a Ju fica enrolando a gente para falar com a gente. Não tá. Não, brincadeira. Acho que as coisas acontecem quando tem que acontecer, né? Então, acho que a gente está tentando essa conversa, acho que desde janeiro, mas janeiro, fevereiro que a gente está trazendo isso. E aí várias coisas vão acontecendo, a agenda e tal, tanto dela quanto nossa. Mas eu queria agradecer, é um prazer recebê-la. Fale com a gente mais vezes, fique à vontade, sempre que você precisar, a gente quiser, a gente vai chamar, que a gente chama todo mundo de novo, pra gente não ter tempo ruim. Aqui é um momento para a gente conversar, porque o nosso projeto, desde quando a gente conversou eu e a Vitória, é trazer as pessoas para que todo mundo se conheça, porque a gente acredita que não existe certo e errado, sabe? Não tem uma banda certa, uma banda errada, macumbeiro certo, macumbeiro errado.
Porque sabe o que a gente acredita, Ju? O que falta são as pessoas conhecerem as pessoas de verdade. E aí rompe esses preconceitos, todo esse problema que a gente tem dentro da religião feio, né? Igual você passou, essa situação que você passou, né? E aí pega uma pessoa e olha assim, porra, uma branquinha loira querendo retratar um orixá que é negro e fazendo ele, sabe? E cria um universo porque a pessoa nem sabe quem você é, né? E aí Sim. a nossa ideia é sempre essa, trazer as pessoas para falar um pouco. E toda vez que tiver um projeto novo, alguma coisa que você quiser falar, a gente está aqui para dar espaço. Porque o nosso papel é conversar. E foda-se o que os outros vão falar, que a gente quer conversar mesmo. Só um pontinho. Tem muito paradigma de que as pessoas tem aquele, né, endeusamento de algumas pessoas. E não, a gente quer mostrar que todo mundo é normal, cara. Tipo, você é maravilhosa por trazer sua arte, por fazer suas maquiagens, mas você é uma pessoa como qualquer outra. Você tem conteúdo, você está além da maquiagem. A maquiagem é uma coisa muito linda que você traz, mas você está além da maquiagem. Quem é você além da maquiagem? Por isso, quem é você em essência? E a gente sempre tenta trazer quem são as pessoas em essência exatamente para isso. Para todo mundo se conhecer e entender que às vezes a gente aponta o dedo e julga as pessoas, mas enquanto a gente aponta, tem outros apontando pra gente também, e a gente tem que olhar pra gente primeiro antes de falar do outro. Uhum. Eu quero agradecer muito pelo convite, de falar um pouco sobre o projeto, de falar um pouco sobre quem é a Juliane, de como a religião, para mim, tem um peso muito grande, não é um peso, mas sim uma gratidão muito grande, né? Então, eu quero muito agradecer você, Vi, você, Matheus, pelo convite, por abrir essa oportunidade para a gente estar falando um pouquinho sobre a arte dentro da Umbanda. Muito obrigada. Imagina, eu que agradeço por ter te conhecido, por sentir essa energia incrível e essa beleza na sua fala. Muito obrigada. Axé. Axé.